Salve galera, beleza? Eu sou o professor Lobão e vamos fazer uma aula super especial de resolução de exercícios de História e Geografia de Goiás e também de atualidades, tá? E aí nós vamos pegar e vamos ver na prática como que são abordadas essas questões para que a gente possa, na prova, gabaritar, né? Então acompanhe essa aula bastante completa. Essa aula eu resolvi focar só em exercícios, mas é lógico, é claro que eu vou dar algumas pinçadas na teoria para vocês, tá. E aí, na teoria, eu quero que vocês peguem papel e caneta e anotem quando eu for falando alguma coisa que é importante, beleza? Então vamos lá então, olha só, vamos começar aqui. Primeira questão, tá, verbena, UFG, né, fala sobre a expansão da colonização portuguesa na América. Então, olha só, a expansão da colonização portuguesa na América, a partir da segunda metade do século XVII, foi marcada por um conjunto de medidas, dentre as quais podemos citar. Pessoal, presta atenção uma coisa aqui, ó, muito importante na história de Goiás. Nós podemos pegar e dar nomes, né, para os séculos, de acordo com as atividades, tá? Então vamos lá, nós temos século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX. Estamos no século XXI, né? E aí, para a gente poder anotar isso aí, ó, e não ter nenhuma dúvida, né? Então preste bastante atenção. Quando eu falo século XVII, eu estou falando de 1601 até 1700, tá. Então século XVII é aquele que termina em 1700, século XVIII termina em 1800 e assim por diante. Então 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, tudo isso é século XVII. O século XVI acaba em 1700. 1701 já é século XVIII, tá. Então, qual que é o apelido que eu posso dar para o século XVII? Anota aí, ó. Século XVII, de 1601 até 1700. Esse período é o período da procura do ouro. Não houve colonização em Goiás, mas houve a procura do ouro. Então, nesse momento, nesse século, várias expedições dos bandeirantes, né, as entradas, as expedições jesuíticas vieram para Goiás, mas não se fixaram em Goiás. Vinham, voltavam, vinham, voltavam, vinham, voltavam. Então, esse momento não houve criação de cidade, não houve colonização em Goiás, houve apenas a procura do ouro. Então, no século XVII, é que nem o pobre que vai no shopping. Chega a vendedora, pois não, você fala assim, não, eu estou só observando. Eu não tenho dinheiro, eu estou só observando. Então, no caso, foi o período da observação, da busca, da investigação, da procura do ouro, né? Só que não houve a colonização efetiva. E por que que não houve? Porque não foi descoberto o ouro nesse século. O ouro foi descoberto no século XVIII, tá? No século seguinte. Então, se o século XVII é o século da procura, o século XVIII é o século da colonização do ouro, é o século da mineração. Então, 17 procura, século XVIII ouro. Século XVII, 1601 a 1700. Século XVIII, 1701 a 1800. Então é no século XVIII que o ouro é descoberto, que eles fundam o Arraial de Santana, que depois vira cidade de Goiás, o Arraial da Meia Ponte, que vira Pirenópolis, o Arraial dos Couros, que vira Formosa, aonde você tem Guarinos, onde você tem Santa Cruz, onde você tem então a colonização e a busca do ouro, tá? Nesse momento, Goiás ainda fazia parte da capitania de São Vicente, né, atual estado de São Paulo. Então, Goiás fazia parte de São Paulo. Aí, no meio do século XVIII, 1749, o Conde dos Arcos chega e Goiás é desmembrado de São Paulo.
tá, é desmembrado de São Paulo, vira uma capitania, né, independente tudo, uma capitania à parte, né. E o ouro, que começa em 1725, o auge é 1750, 1775, 50 anos depois, o ouro já tinha acabado já. Então o ouro começa e termina no século XVIII. Então século XVII, procura, século XVIII, ouro. Uma vez que acabou o ouro, Goiás vai para o campo, ruraliza a agricultura de subsistência, porém, comercialmente, não tinha como eles plantarem aqui e levar para São Paulo, levar para o Rio era muito longe, mas tinha como eles criarem gado, o boi andando e até as tropas esboiadas até o litoral, do sertão para a costa. Então, no caso, no século XIX, que é de 1801 até 1900, é o século da pecuária. Então vamos lá, ó, começa com procura, ouro e depois pecuária. Toda vez que falar século XIX, você vai falar o quê? Da pecuária, da criação de gado. Aí você vai ter Anápolis, você vai ter Inhumas, você vai ter Itaberaí, cidades que surgiram do pouso de tropas, de fazendas de criação de gado. Aí o século XX, aí já chega a ferrovia, já é muito dinâmico, muito modificado, tá bom? Então presta atenção nessa dica é muito importante mesmo, tá? Século XVII, procura, 18, ouro, 19, pecuária, século XX, no começo chega a ferrovia, tá? E aí você vai ter depois o comércio, a construção de Brasília, depois a indústria, uma série de transformações no século XX, tá bom? Mas vamos lá. Essa é a primeira questão aqui. A expansão da colonização portuguesa na América, a partir da segunda metade do século XVII, foi marcada por um conjunto de medidas, entre as quais podemos citar o esforço para ampliar o comércio colonial, suprimindo as práticas mercantilistas. A pessoa estava procurando riquezas, né, ainda não tinha achado, havia um incentivo para as práticas mercantilistas e não a supressão, então está errado. A instalação de missões indígenas nas fronteiras sul e oeste para garantir a posse de territórios por Portugal? Também não. O bandeirismo paulista que destruiu a parte das missões jesuíticas e descobriu as áreas mineradoras no Planalto Central. Aí sim. Então, no século XVII, foi o século do bandeirismo paulista, que tinha um conflito com os jesuítas, né, que queriam a catequese, e estavam buscando ouro, tá? Então eles tinham essa briga no sertão entre os bandeirantes e os jesuítas. E no caso foi nesse momento que o ouro foi sendo descoberto. Presta atenção, pessoal. Descobriu-se ouro em Minas Gerais. Alguém está compartilhando uma tela, atrapalhando nós. Aí atrapalhou, tá? Ana Cristina, não é para vocês ficarem mexendo aqui, porque depois vocês pegam e atrapalham a aula. A Ana Cristina, ela compartilhou sem querer a tela do celular dela, né. Mas vamos lá então, vamos voltar aqui, ó. Então, a alternativa correta é a letra C. Lembrando, presta atenção, o ouro foi descoberto em Goiás no século XVIII, mas ele foi descoberto em Minas Gerais e no Mato Grosso no século XVII. Os bandeirantes, eles vinham, inclusive até eles vinham para Goiás porque eles já tinham achado antes, Minas Gerais já tinha achado depois no Mato Grosso, então no meio também ia ter. Então estavam procurando isso aí, tá? Então a alternativa correta é a letra C. Questão número 2. O século XVII é outra questão, porque parece o mesmo. O século XVII representou uma etapa da investigação das possibilidades econômicas das regiões goianas. Então, século XVII foi a investigação, foi a procura, não houve colonização, durante a qual o seu território tornou-se conhecido. No século seguinte, no século XVIII,
Em função da expansão da marcha do ouro, Goiás foi devassado em todos os sentidos, estabelecendo a sua efetiva ocupação através da mineração, tá. Então o século XVIII é o século da mineração. Quando é que eles descobrem o ouro em Goiás? Anota aí, 1725, tá. 50 anos depois, o ouro já tinha esgotado. Foi uma coisa muito intensa e pouco duradoura. Lembrando que no século XVIII, no século do ouro, você vai ter a colonização e Goiás era todo voltado para o ouro, para a cidade, Goiás era urbano. Quando o ouro acaba, Goiás passa pela ruralização, tá. Então vamos lá, ele fala o seguinte, ó: "Nesse sentido, pode-se afirmar que a economia goiana, no final do século XVIII, se caracteriza". Como que era a economia goiana no final do século XVIII? O que é final do século XVIII? 1780, 1790, é ou não é? E como que estava a economia? Estava crescendo ou estava caindo? Cristiane, está aparecendo sim, eu estou compartilhando a minha tela, meu anjo. Eu estou compartilhando a minha tela para vocês. Tenta ver aí, né, você está usando pelo celular, procura, por favor, uma forma de estar puxando, que está compartilhando sim. Eu vou até parar de apresentar e apresentar de novo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se muda para vocês aqui agora. Aí, ó. Beleza? Então, olha só. O ouro começa a colonizar no começo do século XVIII. No meio do século XVIII é o auge. No final do século XVIII é o declínio. O declínio, tá? Então, quando eu falo final, ah, não, beleza, né, Cristina? Tranquilo. Conseguiu colocar? Tem gente que agora tem um esquema que passa do celular para televisão, né, e aí vê grandão, é massa demais, tranquilo, né. Então, pessoal, pelo aumento da arrecadação fiscal? Não, estava o declínio do ouro. Como pelo de desenvolvimento através do processo de industrialização? Não. Pelo declínio da mineração, do empobrecimento da capitania que se volta para as atividades agropecuárias. Então, preste atenção, pessoal, está falando aqui, ó. Nesse sentido, pode-se afirmar que a economia de Goiás, no final do século XVIII, começo do século XVIII, acha o ouro. No meio está o auge, mas no final do século XVIII, o ouro já tinha acabado e Goiás entra em declínio. E inicia-se um processo de ruralização. O século XIX, falei para vocês, é o século da pecuária, beleza? Então é a letra C. Questão número 3. Com o processo de independência do Brasil em 1822, a estrutura política não sofre mudanças marcantes em Goiás. Essas mudanças ocorrem de maneira gradual, com disputas internas pelo poder entre grupos locais. Nesse contexto, destaca-se, pessoal, presta atenção, século XIX é um século muito importante, por quê? Eu falei que o século XVII é a procura do ouro, o século XVIII é da mineração, no começo acha, no meio o auge, no final é o declínio. O século XVIII é o século da mineração, desculpa, é o século do ouro, da pecuária. Nesse século XVIII, que vai de desculpa, século XIX, que vai de 1801 até 1900, nesse momento você vai ter grandes transformações no Brasil. Presta atenção. Século XIX, 1801, como é que era o Brasil? Era uma colônia de Portugal. Concorda comigo? Era colônia. Aí, em 1822, você vai ter a independência do Brasil. Só que o Brasil ele não vira república que nem os outros países da América do Sul. O Brasil vira um
império. Você vai ter Dom Pedro I, depois você vai ter regencial e depois Dom Pedro II. Então, nesse momento, você vai ter, então, o Brasil no império. E no final do século XIX, você vai ter a proclamação da República e o Brasil vira, então, república com um presidente. Então, o Brasil começa no século XIX como colônia, aí ele vira império e no final ele vira república. Então, são grandes transformações. Agora, essas transformações elas não têm tanta repercussão, né, de importância em Goiás, porque Goiás era o resto do pouco, do nada, do que nem deveria existir. No século XIX, pessoal, teve um cara que veio para Goiás e detonou Goiás. Falou que a gente era o fim do mundo, que a gente passava fome, que a gente era faminto, que a gente era preguiçoso. Inclusive, até essa banca aí gosta muito de falar sobre isso, a visão do viajante. Era um cara chamado Auguste Saint-Hilaire, né? Era um religioso francês, que a gente chama de Santo Hilário, tá? A visão dele sobre Goiás é que a gente era o fim do resto de nada. Goiás era o atraso. Então, tanto faz para Goiás ser colônia, ser império ou ser república, era o atraso. Porém, tinha algumas regiões que estavam ainda mais atrasadas que outras. Uma dessas regiões era o norte de Goiás, onde hoje é o estado do Tocantins. E olha só que interessante, pessoal, nessa época já tinha já a tentativa de separar o norte do sul de Goiás. A tentativa de criar o estado do Tocantins. Inclusive até teve um momento, né, uns 2 anos, em que o norte se declarou separado do sul. Mas Dom Pedro I não concordou com isso, José Bonifácio não concordou com isso, e logo esse movimento ele foi desfeito. Mas ocorreu um movimento separatista logo após a independência do Brasil. Então, nesse contexto, destaca-se letra B, o movimento separatista do norte de Goiás, provocado por interesses econômicos e políticos dos grandes proprietários de terra descontentes com a falta de benefícios do governo. Isso foi em 1824, tá? Esse movimento ele foi reprimido. Foi 150 anos depois que, né, o Tocantins conseguiu se separar de Goiás. Tá, mas já tinha já essa proposta antes aí, ó. Então, questão 3, letra B. Questão 4, ó, nós falamos do século XVII, do século XVIII, do século XIX, agora vamos para o século XX. O século XX. Como é que começa o século XX, pessoal? Começa com Goiás sendo rural, atrasado e abandonado, porém chega a ferrovia. A ferrovia foi muito importante porque interligou Goiás com o restante do Brasil. Muitas terras do sul de Goiás se tornaram, então, uma opção para o pessoal que vinha lá de São Paulo. E aí você vai ter, então, a expansão da agricultura comercial. Se antes não tinha como você exportar nenhum produto agrícola porque não tinha estradas, e a única opção era o boi, porque o boi andava, agora não, agora você poderia plantar arroz, plantar feijão, plantar milho, e até abater o boi aqui, jogar sal nele e levar ele abatido, né, a carne de sol charque para o litoral. Então a ferrovia no começo do século XX traz muito desenvolvimento para Goiás. Logo depois você vai ter, na segunda metade do no final da primeira metade do século XX, você vai ter também a construção de Goiânia e a marcha para o oeste. Na segunda metade você vai ter a construção de Brasília e a expansão da agricultura. Agora presta atenção numa coisa muito importante, pessoal, no século XX, você vai ter um tipo de política pública que, gera o chamado nacional-desenvolvimentismo. E isso gera o aumento do da ação do Estado na economia. Quando o pessoal fala, por exemplo, direita ou esquerda política, tá, não estamos falando do conservador e do progressista. Não estamos falando de pautas como casamento gay, drogas, não, estamos falando sobre, mais ou menos Estado. Vocês, por exemplo, querem prestar um concurso público para trabalhar para o Estado, funcionária pública.
você quer trabalhar para a prefeitura. Então vocês estão buscando trabalhar para o Estado, não estão trabalhando na iniciativa privada, né, então o foco de vocês é esse, tá. No caso, no século XX, o Estado, ele aumentou em todos os aspectos, todos os momentos, desde pelo Ludovico, desde os governos militares, né, até chegar nos anos 90. Nos anos 90 você vai ter a diminuição do Estado na economia. Foi muito importante para o desenvolvimento de Goiás a ação do Estado, não foi uma coisa que partiu naturalmente das pessoas, foi orientado pelo governo. Então, por exemplo, assim, o governo falou assim: "Vou construir uma nova capital, aqui onde tem as fazendas Vaca Brava, Crimeia e Botafogo". Ele foi lá e construiu, com dinheiro público. "Ah, eu vou criar uma usina para poder gerar energia, usina do Rochedo. Eu vou aumentar a ferrovia". Tudo isso é ação do Estado na economia. Agora presta atenção numa coisa, para poder plantar em boa parte de Goiás, você teve que desenvolver uma técnica agrícola de adição de calcário. O solo do cerrado, ele é um solo com alto teor de alumínio e ferro, ele é um solo ácido. Não é agricultável, a não ser que você adicione calcário, faça calagem. E essa técnica agrícola foi desenvolvida por um órgão público estadual, a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária, Emgopa. Ela nem existe mais, né, você tinha Emgopa e tinha Embrapa, hoje tem só Embrapa, é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, mas antes você tinha Emgopa. Então, nesse momento, pessoal, você tem o avanço da agricultura comercial em Goiás através da ação do Estado. O Estado interviu na economia. Esse sistema foi fornecido com a criação da Engopa, que inclusive até desenvolveu essa técnica de calagem, adição de calcário ao solo, que vai tornar-se agricultável, tá? Então essa modernização agrícola no campo, ela não aconteceu naturalmente pela iniciativa privada, ela teve o papel do Estado, no caso, a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária, Engopa. Então a alternativa aí é a letra B. Letra B. Questão número 5. Questão da UEG. A criação de gado vácuo foi uma importante atividade econômica para a ocupação dos chapadões e cobertos por cerrado no centro-oeste. Chapadão é o terreno planalto, desgastado, com topo plano e com costa, com borda escarpada. Nesse planalto, nessas áreas planas, você vai ter o cerrado. O cerrado é uma vegetação aberta em muitas áreas, né, que funcionam como pastagens naturais. Aí que vem a pergunta: a criação do gado vaco foi importante atividade econômica para a ocupação dos chapadões e cobertos por cerrado do centro-oeste brasileiro. Em Goiás, a criação do gado vaco ocorreu com mais frequência nas regiões leste, sudoeste e norte do estado. O que justifica por quê? Pessoal, leste, sudoeste, norte. O oeste não. Por que não o oeste? Porque o oeste, a mata é mais fechada. O oeste é chamado de Mato Grosso Goiano, a região do Rio Araguaia, o oeste de Goiás. Tá? Mas as áreas são áreas mais secas. Se são mais secas, a vegetação ela vai ser mais rasteira. Tá? E o que favoreceu a criação de gado em Goiás foi as pastagens naturais, então ocorrência de vegetação natural rasteira e arbustiva, constituída sobretudo por gramíneas e herbáceas. A alternativa é a letra A. Letra B. Existência de solos férteis favoráveis à implantação artificial de áreas de pastagens. Não precisou de artificial de pastagem, tá? E o solo também não é tão fértil assim, não. O solo tem muito alumínio e ferro, é um solo ácido. Inclusive, até para poder plantar, tem que se fazer a calagem, né? Existência de uma rede urbana e comercial que servir de suporte à população, não. Ou com relevos planos com facilidade para mecanização e formação.
De novo, não precisou formar pastagem, você tinha pastagens naturais, que é o cerrado nas áreas mais secas. Então é a letra A. Questão número 6. Aí já é uma questão de geografia de Goiás, tá? Os recursos naturais de uma determinada região podem influenciar diretamente a sua incorporação econômica, uma vez que representam um conjunto de fatores necessários ao processo produtivo, os insumos ambientais, que podem servir como indutores de ocupação. Com base nessas características, no território goiano, verifica-se que a microrregião, vamos lá, do sudoeste goiano. O que eu tenho que saber sobre o sudoeste goiano, pessoal? O sudoeste goiano, sul e oeste ao mesmo tempo, é a região de Mineiros, Jataí, Rio Verde. É uma região que possui um solo diferente do restante de Goiás. Enquanto o solo de Goiás é aquele solo ácido, latossolo, vermelho, com muito alumínio e ferro, essa região do sudoeste tem um solo fértil, um solo de origem vulcânica, com grande possibilidade de eh, produção agrícola, tanto é que as regiões mais avançadas, tá? Então, ó, o sudoeste goiano foi palco de um grande desenvolvimento da agricultura mecanizada devido à existência de grandes chapadões, construídos em sua maioria por solos altamente ricos e relevo de planícies. No caso aqui, pessoal, o erro dessa questão é porque é relevo de planalto, planalto, tá? Só o oeste goiano, a região do Rio Araguaia, que é de planície. O restante de Goiás é de planalto. Lembra do Renato Russo? Ela falava coisas sobre o Planalto Central. Então é Planalto. Então tira a região do Araguaia e o resto é Planalto. Então, no caso aqui, ó, errou no finalzinho, na palavra planície. Se estivesse em relevo de Planalto, estaria correto. Então não é letra A. São Miguel do Araguaia, então já é oeste goiano, a região de mais úmida, né, com a mata fechada. Vamos lá. Construída por latoflagilosos envolvidos sobre chapadões planálticos. Aí, essa região do Araguaia que é planície. Ele inverteu ali, ó. Ele chamou letra A planície, e era planalto, e letra B, que é planície, ele chama de planalto. Ele inverteu, tá? Então, no caso, pessoal, letra A está errado porque falou planície, não é planície. E letra B está errado porque falou planalto, não é planalto. A única região de Goiás que é planície é a região do Rio Araguaia. O resto é planalto. Letra C. Chapada dos Veadeiros, lá próximo a Brasília. É caracterizado por um planalto acidentado com altitude média superior a 800 metros, abundante em solos ácidos e apresenta baixo potencial para cultura mecanizada. Verdadeiro. Chapada dos Veadeiros é a região próxima a Brasília. Brasília, tá? É uma região de planalto. Tem lá Perinópolis, que é muito alto também, né? Então, região acidentada, solo ácido, ruim para a agricultura. Então, a alternativa aí é a letra C. Questão número 7. Mais uma questão aí de geografia, tá? O regime fluvial do Rio Araguaia está condicionado às chuvas tropicais de verão. Pessoal, o Rio Araguaia, ele é um rio de regime tropical. Você sabe o que quer dizer regime tropical? Tem noção sobre isso, pessoal? Sim ou não? Regime é a alimentação do rio. O que alimenta o rio? É a chuva. Tropical é o clima. Qual que é o clima predominante de Goiás? Clima tropical. Como que é o clima tropical semiúmido? É aquele que é quente, alternadamente úmido e seco. O que quer dizer isso, pessoal? Que em Goiás você vai ter verão chuvoso e inverno seco. E quem é que vai alimentar o rio? Não é a chuva? É. Então, o que acontece com o rio durante o verão, verão chuvoso? O rio vai estar bem alimentado, então ele vai estar o quê? Cheio. Mas e o inverno?
Estamos no inverno agora. O inverno é de estiagem. E aí, com pouca chuva, o rio fica o quê? Fica vazante. Então você vai ter cheias de verão e vazantes de inverno. Por que o pessoal agora vai lá curtir o Araguaia? Porque tem pouca chuva, então o Araguaia está mais baixo, e algumas áreas que estavam debaixo do leito do rio agora aparecem, são as praias. Você não pode montar acampamento esse ano para o ano que vem, porque quando o rio encher, vai cobrir aquelas praias. Então, esse é um regime de Goiás, regime tropical. Os rios ficam cheios no verão e ficam vazios, murchos no inverno. Então, a chuva tropical de verão é a época em que sua feição se modifica completamente, porque ele transborda e inunda muitas léguas de praias, abastecendo lagos que secam no inverno. Alimenta os canais, cria ilhas e muda constantemente de leito, numa procura constante para afirmar um canal definitivo. O texto refere-se ao rio Araguaia, que é caracterizado por ser denominado de Rio Grande pelos indígenas Caiapó e ter sido explorado no tempo das bandeiras para pesca e navegação. Não, o rio Araguaia não é chamado de Rio Grande. Está errado. Ser um rio de planície que não apresenta nenhum tipo de barreira natural, como, por exemplo, cachoeiras, corredeiras ou bancos de areia. Não, tem bancos de areia sim. Tá? É um rio de planície, mas tem sim alguns acidentes naturais. A apresentar difícil navegabilidade em decorrência da redução do volume da água nos períodos de estiagem, fato que compromete a viabilidade da hidrovia Araguaia-Tocantins. É esse, letra C. E aí, você sabe qual que é a ideia que eles tinham para poder fazer essa navegação no Rio Araguaia? Eles querem dragar o fundo do rio, eles querem tirar a areia do fundo do rio, deixar o rio mais profundo. Só que isso aí ia ter um grande desastre ambiental, ia alterar todo o ecossistema. E aí, para poder garantir navegação, eles iam matar muitas espécies animais e vegetais. Então não pode, seria um crime ambiental se você implementar essa hidrovia Araguaia-Tocantins. É uma hidrovia que sabe-se que durante parte do ano não tem como navegar, porque o rio fica mais murcho, tá? E a questão 7 é a letra C. Clima e vegetação são componentes da natureza associados entre si, por isso devem ser analisados juntos para que se possa ter uma visão mais real da totalidade e, assim, mais verdadeira do espaço geográfico estudado. Ao tratar da relação entre o clima e a vegetação, o texto indica que a vegetação do cerrado é composta por paisagens uniformes, semelhantes àquelas encontradas na vegetação savânica. Pessoal, presta atenção numa coisa. O cerrado é uma paisagem que você vai ter várias fisionomias. Então, se tem uma coisa que o cerrado não é uniforme. O uniforme é único, igual. O cerrado não é igual. Eu costumo chamar o cerrado de Johnny Depp. Conhece Johnny Depp? Um ator famoso que fez vários filmes bem marcantes e ele está simplesmente diferente em cada filme desse. Ele fez o Jack Sparrow no Piratas do Caribe, ele fez o Eduardo Mão de Tesoura, ele fez aquele cara da Fábrica de Chocolate. Então, vários filmes ele está diferente. O Cerrado é mais ou menos assim. Ele é como se fosse um camaleão, tá? Ele está sempre se modificando. Olha só para você ver o tanto de feição que tem um cerrado. Na área seca, 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 você vai ter só grama e erva. São as pastagens naturais. É o chamado de campo limpo. E aí você pode ter o cerradinho, que é alguns arbustos. Aí na região mais ou menos chuvosa, você vai ter o cerrado estricto sensu. Aquele que vai ter entre 30% a 40% de arbustos no meio da, eh, no meio da vegetação. Aí depois você vai ter na área mais úmida o cerradão, que é o cerrado mais fechado. E também você pode encontrar, próximo ao rio, a mata ciliar. Então você, dependendo da umidade, você pode achar só essa rasteira ou então uma mata fechada. Então o cerrado ele não é uniforme, ele tem várias fisionomias, tá? Letra B. As unidades fitogeográficas do cerrado
São resultantes de fatores e elementos ecológicos tais como clima, solo e relevo. É esse. Essas unidades são as várias feições que tem. Isso é errado, tá? Então, questão 8 é a letra B. Questão 9, a questão de geografia humana. A construção de condomínios fechados, horizontais ou verticais, tornou-se muito comum em Goiânia. Goiânia é a cidade dos condomínios, né? Que já é a terceira cidade de condomínios horizontais do Brasil. A opção por esse tipo de moradia deve-se a uma série de fatores, dentre os quais se destaca: por que o pessoal vai morar em condomínio fechado? Porque eles gostam de ficar presos? Não, porque eles procuram o quê? Lazer e principalmente segurança. Então seria o quê? Necessidade de evitar as diferenças ideológicas da convivência cotidiana, já que nesses ambientes há uma seleção de moradores por preferência religiosa. Nada a ver. Necessidade de proteger a natureza, já que o poder público subsidia esses locais considerados áreas de preservação permanente. Não é para preservar o meio ambiente. Busca de um local de moradia próximo ao trabalho? Não. Os condomínios são na periferia, são afastados. Busca por espaços seguros e exclusivos, protegidos do contato com o mundo exterior, caracterizando um novo modelo de relações comunitárias. É a letra D. Letra D. Questão 10. Sobre a urbanização e a rede urbana do estado de Goiás até 70, verifica-se que, ao longo da BR-153, estabeleceram-se empreendimentos industriais de transformação, incentivando a criação de novos municípios. Pessoal, a, a indústria em Goiás é só nos anos 90, anos 80 para os anos 90, com projetos de incentivo fiscal. Né? Isso aí vem também com a abertura comercial. Então é uma coisa mais recente, não é nos anos 70, não. Não tem indústrias ao longo da BR-153. Tem alguns polos industriais, como, por exemplo, em Anápolis, Farmoquímico, em Aparecida, tá? Então tá errado isso aí. Letra B. Nenhuma cidade nasceu exclusivamente em função do processo de industrialização. Mais cidades goianas sofreram influências significativas da expansão capitalista. Verdadeiro, pessoal. Então, se você teve cidades que vieram do ouro, Pirenópolis, cidade de Goiás, você teve cidades que vieram da pecuária, Anápolis, Itaberaí e Umas, cidades que vieram da rodovia Goianápolis, cidades que vieram da ferrovia Pires do Rio, eh, Leopoldo de Bulhões, Bonfinópolis, tá? Cidades que tiveram várias e várias origens, mas da indústria nenhuma teve, não. Só que quando veio, por exemplo, a Mitsubishi para Catalão, Catalão cresceu, desenvolveu e hoje é uma potência muito maior que o peso do Rio, que era referência na região. Então, Catalão não surgiu por causa da indústria, mas quando a Mitsubishi foi para lá, a cidade cresceu rapidamente. Tá? Então, é a letra B. Eu vou pegar agora e vou trabalhar algumas questões de atualidade para vocês. Tá? Vamos dar uma variada na aula. Atualidades. Professor Lobão. Atualidades. Primeira questão. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e tem preocupado bastante o Brasil em 2024. São medidas de prevenção à dengue, exceto. Então, a dengue, pessoal, é a doença do momento. A Covid foi do passado, agora é a dengue. Muita gente preocupada com a dengue, a vacina vem, não vem. Então, quando você fala de saúde no concurso, né, pode ser cair uma questão sobre isso. E aí ele quer métodos de prevenção com relação à dengue. Então, 3 são métodos de prevenção e um não é. Ele quer esse que não é. Ele quer o exceto. Então, qual que seria? Evitar criar focos de proliferação de mosquitos. Isso é uma medida de prevenção, sim, mas ele quer o exceto, né?
Usar somente roupas pretas, pois isso afasta os mosquitos. Será que é esse, pessoal? Isso está errado, não tá? Como ele quer o errado, eu acho que é a letra B. Passar repelente vai afastar mosquito? Vai. Não acumular água parada em vasos, plantas e potes, em baldes e pneus? Vai. Então, A, C e D estão corretos, mas ele quer o que não está correto. Então, é a letra B. Usar somente roupas pretas. Aí, ó. Letra B. Aqui, ó, eu tenho um infográfico mostrando, né, algumas coisas em relação à dengue, tá? A dengue, ela veio da África, aí que o ciclo do mosquito, como que você pode combater? Vocês já estão já careca de saber sobre isso, né, pessoal? Os tipos de dengue, você vai ter a dengue clássica, né, mais inofensiva, você vai ter a dengue hemorrágica e o tratamento, muita hidratação. Lembrando, pessoal, que o seguinte, que a plaqueta é aquela parte que vai envolver a veia e vai proteger a veia. Quando está com pouca plaqueta, a veia está cheia de buraquinhos, e aí o sangue escapa. Quando tem uma dengue hemorrágica, aí sai sangue por quanto é lado, a pessoa morre. Então é muito, muito preocupante isso aí. E por isso você não pode tomar o AS, porque o AS deixa o sangue mais fino. Se a plaqueta está baixa, o sangue já escapa mais fácil. Se deixa o sangue mais fino, aí fica mais perigoso ainda. Por isso que não pode tomar. Tá? Questão número 2, olha só. No dia 14 de fevereiro de 2024, ocorreu uma fuga em um presídio federal em Mossoró. Um presídio de segurança máxima. Teve gente que fugiu, tá, pessoal? Na ocasião, 2 presidiários conseguiram evadir sem ser notados de um presídio de segurança máxima, aquele que deveria estar fechando o máximo possível. Sobre os presídios de segurança máxima no Brasil, analise as afirmativas a seguir. Os presídios de segurança máxima no Brasil recorrentemente sofrem com fugas e revoltas em suas dependências. Isso justifica a construção desses presídios em lugares mais isolados do país. Mentira, pessoal. Esse caso desse ano foi o único caso de fuga no presídio de segurança máxima. Então, eles têm alta segurança. Esse foi um caso, foi um susto, foi uma exceção. Tá? 2. Além de Mossoró, o Brasil tem um presídio de segurança máxima em Brasília, Campo Grande, Catanduvas e Porto Velho, é correto? Tem que saber, pessoal. Os presídios de segurança máxima têm como objetivo combater o crime organizado, isolando suas lideranças e presos de alta periculosidade, por meio de um rigoroso regime de execução penal, contribuindo para a ordem e a segurança da sociedade. Verdadeiro. Então, 2 e 3 estão corretos. Olha só que você vai ter em Mossoró, esse é onde teve a fuga, tem em Brasília, tem em Porto Velho, tem em Campo Grande, tem em Catanduvas, tá? São de 200 a 250 agentes de execução penal em cada unidade. E essa fuga que aconteceu em Mossoró foi uma raridade, foi uma raridade. Beleza? Questão número 3. Em 2024, o Brasil está passando por uma epidemia de dengue. Olha só, outra questão de concurso que também fala sobre a dengue. Minas é o estado com o maior número de casos do país. E no dia 17 de fevereiro, o prefeito de Belo Horizonte declarou uma situação de emergência, conforme o trecho do decreto civil. Fica declarada a existência de situação anormal, caracterizada como uma situação de emergência em saúde pública do município de Belo Horizonte, ocasionado por aumento significativo de transitório do cenário de epidemia de arboviroses, espécies de doenças infecciosas virais. Pessoal, quando você decreta que uma cidade está em situação de emergência, tá? Situação de emergência, é, ne- nesses casos, você vai facilitar a ação em relação a essa epidemia. Desburocratiza, isso deixa as coisas mais rápidas.
Mas lembrando que a burocracia na coisa pública ela existe porque você tem que evitar que haja corrupção. Quando você cria uma situação de emergência, você favorece aquele agente que vai querer comprar rapidamente, porém sem, eh, sem o zelo com dinheiro público. Por isso que é só em casos extremos que você vai ter situação de emergência, tá bom? Ao declarar a situação de emergência, a prefeitura consegue executar algumas ações de maneira mais rápida, mais célere. Com relação às ações permitidas pelo decreto de Belo Horizonte, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a prefeitura poderá adquirir bens e serviços para enfrentamento das doenças sem licitações. É isso, né, pessoal? Hã? Quando você vai colocar uma situação de emergência, você desburocratiza. E aí é onde pode ter o perigo. Mas tem momentos que é necessário, né? É permitida a entrada de equipes de fiscalização em imóveis públicos e particulares vagos ou abandonados para ações de combate aos focos mosquitéis desse tipo, né? Aí, de novo, aí fica mais rápido de você combater essa doença, né? E acontece muitas vezes porque a pessoa não cuida do seu quintal. Fica liberada a contratação de profissionais para a rede de saúde pública, bem como a extensão de contratos temporários e ampliação de carga horária dos servidores. Verdadeiro. Então, os 3 itens estão verdadeiros, tá? Então, já fica esperto aí que são as minhas apostas, né? Se for cair atualidades, que está lá no edital de vocês. Então, aí, ó, casos em alerta, né? Dengue, a situação de emergência no país. Outra, um dos serviços públicos mais importantes que promove a dignidade da população brasileira é o programa Farmácia Popular, que tem o objetivo de garantir à população o acesso a um acesso mais facilitado e a baixo custo a medicações essenciais. Sobre o programa Farmácia Popular no Brasil, essa alternativa correta. Os beneficiários do Bolsa Família não podem acessar gratuitamente medicamentos oferecidos pela farmácia popular. Errado, pessoal, pode sim. Tem muitos remédios em relação a diabetes, em relação à pressão alta, tá? Então tá falso isso aí. A retirada da medicação somente pode ser feita de maneira presencial, por parte do beneficiário que precisa se identificar para evitar fraudes. Nesse sentido, não é possível retirar a medicação por terceiros. Verdade. Né? Eles até entregam aqui em casa remédio para minha sogra de diabetes, mas ela tem que assinar e tem que ter uma cópia do documento, né? Eh, Às vezes não precisa ir lá na farmácia popular, mas tem todo esse rigor aí, ó, tá? Não pode ser tirado por terceiros, letra B está correta. A farmácia popular oferece apenas medicamentos para a população brasileira, não sendo possível não, pessoal. Compra com preço subsidiado de absorventes higiênicos e fraldas geriátricas. Além de remédios, também tem absorventes higiênicos e fraldas geriátricas. Tá falso isso aí. O programa Farmácia Popular funciona atualmente por meio de credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica e não com estabelecimentos próprios exclusivos para o programa. Você tem muitas farmácias particulares que, né, entregam produtos da farmácia popular, mas também você vai ter os prédios próprios desse programa, então está falso. Então, realmente, a B, letra B. Então, aqui, ó, uma questão de concurso caiu sobre um programa social do governo federal. Questão 5 da banda Axis. Nas inscrições para o SISU, em janeiro de 2024, os candidatos puderam perceber que toda a categoria quilombola para se referir a pessoas que pretendem ingressar na universidade pública por meio de ações afirmativas. Tá? O que são ações afirmativas? São práticas vinculadas à caridade que objetivam auxiliar pessoas em situações de vulnerabilidade. São experiências de mídia que visam afirmar a identidade cultural de populações moradoras de comunidades remanescentes de quilombos. São políticas públicas que alocam recursos e benefícios de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimizados,
pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente, é letra C. Ou são estantes do governo federal, normalmente localizados em frente a escolas de ensino médio, faculdades, que buscam orientar os jovens nas escolhas sobre o curso superior que irão cursar? Não. Então é a letra C. Ações afirmativas são políticas públicas que alocam recursos e benefícios de pessoas que pertencem a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Então, ingresso à escola públicas, então pessoas pretas, indígenas, negros, pardos, quilombolas, pessoas com deficiência, oriundos de famílias de baixa renda, né. Aí aqui uma distinção, ó, igualdade, todo mundo está no mesmo andar, só que a dama é maior do que o bispo, que é maior do que o peão. A equidade, se a dama é maior, ela vai estar lá no chão, né, o bispo vai estar num andar e o peão em 2 andares, fica todo mundo do mesmo lado. Mas a realidade como é que é? O menor não tem nenhum suporte e o maior tem um suporte ainda maior, então o que mostra a grande desigualdade, tá. Então ações afirmativas é um conjunto de ações privadas ou políticas públicas que tem como objetivo reparar aspectos discriminatórios que impedem o acesso de pessoas pertencentes a diversos grupos sociais às mais diferentes oportunidades. E vamos pegar aqui, ó, mais algumas questões sobre Goiás, para a gente poder estar praticando aqui, ó. E eu vou mandar no grupo de vocês o gabarito da da lista de atualidades. Vocês dão uma olhadinha direitinho, tá bom? Vou mandar até agora, senão eu esqueço. Deixa eu pegar aqui, ó. Gabarito. Pronto, pronto. Vamos lá, vamos para algumas questões de Goiás. Questão 11. Ao longo do século XIX, verificou-se um substancial e progressivo aumento da densidade populacional de Goiás. Vários fatores contribuíram para a ocorrência desse fenômeno, incluindo a evolução acelerada das atividades agrícolas e industriais, o surto de movimentos de imigração de origem europeia, o crescimento demográfico da população indígena, as altas taxas de natalidade em todos os estados sociais ou as correntes migratórias vindas de estados vizinhos. Ao longo do século XIX, pessoal, de 1800 a 1900, época da pecuária, você vai ter pessoas vindo de estados vizinhos, letra E. Então, naquele momento da pecuária, Goiás se ruralizou, se recrudesceu. Em algumas áreas você vai ter, né, pessoas principalmente vindo de Minas Gerais para Goiás, tá? Então é letra E. Questão 12. O estado de Goiás conta com vários parques estaduais que funcionam como unidades fundamentais de conservação e proteção ambiental integral. Em 93, com o propósito de implantação do reservatório do Ribeirão João Leite, destinado principalmente ao abastecimento de água na capital, foi excluída uma parte de qual parque? Altamiro de Moura Pacheco, Pirineus, Serra Dourada, Araguaia ou Meia Ponte? Pessoal, em Goiânia, indo para Brasília, indo para Anápolis, você vai ter uma barragem que vai armazenar água para abastecer a população da cidade de Goiânia. É a barragem do João Leite. E essa barragem, quando ela foi formada, ela inundou parte de um parque estadual. Qual que é o nome desse parque? Alguém arrisca dizer? Mais alguém? Eu vou contar uma história, pessoal. Eu estou escrevendo um livro. Esse livro chama-se Ilustres Desconhecidos. O que é ilustre?
Ilustre é uma pessoa que é famosa. O que que é desconhecido? Ninguém sabe quem é. Ué, mas Lobão, o que que é esse negócio de ilustre desconhecido? É uma pessoa que todo mundo vê o nome, mas você não sabe a história da pessoa. Por exemplo, quem foi Bernardo Saião? Quem foi Padre Pelágio? Quem foi Hugo de Carvalho Ramos? Henrique Santilo? Então você tem vários nomes aí, ó, americano do Brasil, é, Pedro Ludovico Teixeira, Mauro Borges, pessoas que são importantes na história, o Antônio Ramos Caiado, Leopoldo de Bulhões, né? Uma dessas pessoas é um cara que, olha só para você ver, o nome da mãe dele era Genoveva. E ele doou terrenos onde foi construído o aeroporto de Goiânia. Em homenagem à mãe desse cara, foi colocado Santa Genoveva, o nome até de um bairro também na região lá. Esse cara era o Altamiro de Moura Pacheco. Então, ele foi muito importante para a história de Goiânia. E quando inaugurou o parque, que ele preservou, sabe qual foi o nome que eles deram no início? Parque Estadual Ulisses Guimarães. Porque era bem na época que o Ulisses Guimarães morreu. Aí é lógico, o pessoal revoltou, falou assim, peraí, como é que você vai homenagear? Tudo bem, é um político importante do Brasil, foi importante para a Constituição do Brasil, mas tem que dar o nome do cara que reservou. Aí o nome mudou de Ulisses Guimarães para Altamiro de Moura Pacheco. Então, letra A. Questão 13. No processo de construção de Goiânia, a partir da década de 30, algumas de suas principais edificações, como, por exemplo, o Cine Teatro Goiânia, a Estação Ferroviária, o Grande Hotel, foram erguidas seguindo um estilo arquitetônico francês. Esse estilo, pessoal, aliás, Goiânia é o maior museu a céu aberto desse estilo de arquitetura. Sabe como é que é? Você vai ter, primeira coisa, janelas largas, você vai ter o pé direito alto, você vai ter alto relevo na construção, né? Esse estilo de construção é chamado de Art Deco, letra B. Escreve Art Deco, mas fala Art Deco, tá? Então, de vez em sempre cai sobre isso, tá? Então, se você for observar lá o Grande Hotel, aquela igrejinha perto do centro de convenções, o Teatro Goiânia, é, algumas casas ali, a casa de Pedro Ludovico Teixeira, são casas no estilo Art Deco. Você observa lá que são janelas largas, o pé direito não é 2 metros, é 2,50 metros, 3 metros, pé direito alto, tem alto relevo, tem todo um esquema de construção. Goiânia tem várias casas nesse estilo, tá? Questão 14. Um fato que marcou a história política e administrativa de Goiás foi a divisão do seu território, com a criação do Estado Tocantins pela Constituição de 38. Mas essa ideia de emancipação da região norte-goiana não era nova, pois surgiu pela primeira vez no contexto, nós falamos mais cedo sobre isso, tá? Esse movimento separatista foi na época da independência do Brasil, tá? Em 1821 chegou a estabelecer um governo autônomo provisório na cidade de Cavalcante, mas logo depois, Dom Pedro I e José Bonifácio cancelaram esse processo. Então, aqui ó, é a letra C. Questão 15. O primeiro censo oficial de Goiás, em 1804, o número de escravos aumentava 37% da população. Pessoal, lembrando que o escravo foi importante para Goiás só no século XVIII, de 1701 a 1800, porque foi a época da mineração. No século XIX, ainda tinha escravidão no Brasil, mas no Goiás não era importante, porque você tinha pecuária, tá? Então, esse número ele é muito reduzido. A redução do número de escravos em Goiás ao longo do século XVIII decorreu, entre outros fatores, do aumento da produtividade de trabalho escravo via incremento de atos de violência, não. Do crescimento do número relativo de brancos, que a avanço da miscigenação impediu a ocorrência de número específico de indivíduos pardos, também não.
Da concessão da alforria a um grande número de pessoas, também não. Ao incremento do número relativo de indígenas, também não. Da diminuição ou estancamento na importação de escravos no final desse período, em razão da decadência da produção de minas e da insuficiência de crédito. Então, no final do século XVII, desculpa, no final do século XVIII, quando o ouro tinha acabado, aí Goiás perdeu dinheiro e aí não tinha mais crédito contra os mercadores de escravos, tá? Aliás, ó, anota esse nome aí, ó, Luiz Palacim, tá aqui ó, na questão. Esse nome aqui ele é muito importante. Ó. Os principais livros de história de Goiás é esse aqui, ó, o Nar Chaú e o Luiz Palacim, tá? Questão 16. Mostra as micro-regiões de Goiás. Né? É, essa divisão, tipo de divisão, ele vigorou até 2017. Depois foi criadas as regiões intermediárias e próximas, tá? Mas vamos lá. A região número norte goiano, tá vendo ali, ó? Amarelo claro, caracteriza-se por conter predominantemente vegetação de floresta tropical, relevo de planalto e pelos rios da base hidrográfica do Tocantins. A floresta, pessoal, tropical, a mata, né, próxima aos rios, o Mato Grosso Goiano vai estar no 2, a região do Araguaia, tá? Não é no 1, não, tá errado. O 2 corresponde ao noroeste goiano, caracteriza-se por conter predominantemente vegetação de cerrado e relevo de planícies e rios da bacia hidrográfica do rio Araguaia. Aí sim, está correto, pessoal, tá? Então, a questão 16 é 2. Questão 17. Um importante marco na história do estado de Goiás se deu no ano 2001, quando a ONU, né, a Unesco, um órgão da ONU, instituiu, né, a cidade de Goiás como patrimônio histórico da humanidade, tá, pessoal? Né? Então, em 2001, a cidade de Goiás se tornou patrimônio histórico da humanidade. Então, é o centro histórico da cidade de Goiás, letra E. Eles pegaram, tiraram a fiação externa, colocaram tudo subterrâneo, colocaram lâmpadas amarelas parecendo um lampião, né? Voltou ao que era dos tempos aí da época do Brasil colônia. A cidade de Goiás é tombado patrimônio histórico, especialmente o centro histórico da cidade de Goiás. Então, a letra E. Questão 18. Excluído do liceu por 15 dias, a visita de representação apresentada pelo professor francês e pelo bedel do liceu, o aluno Hugo de Carvalho Ramos, por ter infringido o parágrafo 8 do artigo 92 do regulamento e mandando que lhe contém as respectivas faltas. Então, pessoal, Hugo de Carvalho Ramos é um jovem de Goiás, né? Ele morreu com 20 e poucos anos, mas o nome dele é muito famoso em Goiás, ele é mais um ilustre conhecido, porque ele escreveu um livro chamado Tropas e Boiadas, que retratou a história, é um livro histórico muito importante. Então, aí está contando a história dele quando criança, né? Ele estava no liceu da cidade de Goiás. Aí você tinha, era um ensino muito rigoroso, né? Mais até que as escolas militares hoje em dia em Goiás. O texto apresentado é indicador da cultura escolar existente em Goiás, no início do século XX, caracterizada pela ênfase na disciplina rígida do ambiente escolar como estratégia pedagógica capaz de garantir um ensino de qualidade. Então, a letra D. Tá? Então, a escola naquela época ela era bem rigorosa mesmo. Questão 19. A Constituição de Goiânia está inserida em um período de alteração da política nacional. Goiânia, pessoal, a pedra fundamental foi lançada em 1933. Ela virou capital em 37 e o seu batismo cultural foi em 42, tá? Então, Goiânia, ela foi no momento político da era Vargas, de 30 a 45.
Vargas governou o Brasil, depois ele voltou em 50 e foi até 54, quando ele se matou. E nesse mesmo momento aqui em Goiás você vai ter. Na era Vargas, você tinha Pedro Ludovico Teixeira, que governou Goiás de 30 a 45 e depois de 50 a 55. Então é letra A. E para fechar essa resolução de exercícios, tá? Depois, se precisar, eu tiro mais do que você lá no grupo, né? Vamos falar aqui, ó. Século XVIII, o século da mineração. Territórios de mineração deveriam indicar quase exclusivamente a produção de ouro, não desviando esforços na produção de outros bens, que poderiam ser importantes das demais capitanias. Chaim, 1749, 1822. O fragmento do texto acima retrata a realidade da cidade mineradora de Goiás durante o século XVIII. Em relação às consequências geradas pela produção de ouro em Goiás, durante o período colonial, posso destacar a dificuldade do desenvolvimento da economia da região em razão do ouro extraído ter sido exportado para a Europa sem promover o crescimento interno de Goiás. Você vê que no texto ele fala que tem que focar só no ouro, no ouro, no ouro, no ouro, e o que precisar é só importar. Então, Goiás ficou todo girado em torno do ouro. Ah, eu preciso de carne, eu preciso de sal, eu preciso de café. Não, vem de fora. Não vou produzir nada em Goiás, eu quero só extrair ouro. Ficou só focada no ouro. Aí, quando o ouro acabou, Goiás não tinha mais nada. Ficou todo dependendo do ouro. Tá? Então, esse texto aí ele fala sobre isso, a dificuldade no desenvolvimento da economia da região, em razão de que o ouro extraído tem sido exportado para a Europa sem promover o crescimento interno de Goiás. Pessoal, eu foquei essa aula de hoje em cima de Geohistória de Goiás. Fizemos 20 questões de Geohistória de Goiás e 5 de atualidades. Mas esse material aqui tem mais questões e na apostila também tem mais questões de atualidades. E qualquer questão que vocês não entenderem, vocês podem me perguntar no grupo, que eu mando áudio, então eu gravo um vídeo e dou um suporte para vocês, tá? Né? Fizemos aí muitas questões, espero que tenham tranquilizado a cabeça de vocês. Vocês têm toda essa teoria em vídeos, né? Eu mandei para vocês mais de 10 horas de um curso meu de Geografia e História de Goiás, tá? Assistam, se preparem, né? E depois eu vou mandar um quiz no grupo para vocês responderem também. Vocês poderem participar, tá? Aí eu quero saber se tem alguma dúvida. Eu vou até voltar aqui o áudio para vocês. Deixa eu ver aqui. Liberei o áudio para vocês. Tem alguma dúvida, alguma participação? É só ligar o microfone e falar. Thalita, Ilma, Ana, tudo tranquilo? Então tá bom, pessoal. Professor, Pode falar, Pablo. boa noite. Boa noite. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o Hugo de Carvalho, por favor. Certo. O Hugo de Carvalho Ramos, ele viveu no começo do século XX. E ele escreveu um livro chamado Tropas e Boiadas. Esse livro, ele retrata a história do pai dele, que o pai dele era um tropeiro. Tropeiro é aquele... porque, assim, como você não tinha estradas que ligavam Goiás ao litoral, então a única forma de você aproveitar economicamente disso é você criar gado ou criar cavalo. Por quê? Porque você pega e leva esse gado vivo andando até o litoral. Era essa a cultura. E por que eles faziam isso? Porque eles precisavam comprar sal, ferramentas, armas, munição. Então precisava ter alguma coisa que valesse dinheiro. Não tinha como você plantar café aqui em Goiás, não tinha como você levar para o litoral. Então, o pai do Hugo de Carvalho Ramos, né, outras pessoas na época, eles faziam esse processo.
de criar o gado aqui e levar ele vivo para o litoral. Vendia lá, pegava esse dinheiro, comprava sal, armas, ferramentas e depois voltava para Goiás. Era esse a economia no século XIX, né. Ele foi no começo do século XX, mas ainda estava ligado a isso aí. Foi só quando chegou a ferrovia que houve esse processo de interligação. Aí você podia plantar e levar de trem. Por exemplo, tem uma questão uma vez no concurso, que falava que o quilo de sal, nessa época, era mais caro que o quilo de carne, porque boi criava aqui, o sal tinha que vir do litoral, era caríssimo o sal. Então Goiás era isolado, isolado, isolado. Então esse livro do Hugo de Carvalho Ramos, chamado Tropas e Boiadas, ele é muito importante, uma referência histórica, tem até um filme sobre ele. Depois pesquisem sobre isso, tá? Ele morreu com 20 e poucos anos, eu acho que ele se matou. Viveu muito pouco, mas esse livro eternizou e deixou o nome dele aí, o nome de escola, o nome de bairro, o nome de tudo, devido à importância desse registro histórico, que é o livro chamado Tropas e Boiadas. Beleza, Pablino? Obrigada. Esse negócio dos séculos, eu tenho um slide bem resumidinho sobre isso, eu vou mandar para vocês também, de teoria, tá? Bem resumidinho mesmo. Mandei a apostila, fontes agora de estudar, vocês têm das mais variadas, né? E assim, faz o terminar esse exercício aqui, eu posso mandar um para vocês também, com gabarito e tudo, né. Aliás, aqui, ó, só para vocês terem uma noção, questão 21, você quer ver o gabarito? Tá aqui, ó, tá vendo esse número aqui, ó, 0729745? O 5 aqui, ó, o último número ele mostra o gabarito, ó, se é 1 é A, se é 2 é B, se é 3 é C, se é 4 é D e 5 é letra E, então esse aqui é letra E, ó. Questão 22, é letra A o gabarito. Ó, 23, letra E. 24, letra C. 25, letra A. 26, letra A. 27, letra C. É só você ver aqui, ó. Se é 3, é C, tá vendo? Ó, 28, letra E, ó, fala sobre a rede, que é a região metropolitana lá do DF. Ó, 29, letra B. 30, letra B. Então, as 10 questões. Essa aqui mostra um pouquinho sobre a economia de Goiás. Beleza? Então aqui eu vou encerrar a gravação, porque depois eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, se vocês quiserem assistir a aula de novo, tá? Para